E das 15, metade vai ser exatamente de mecânica, que é a base da nossa prova aí. Na última aula, nós relacionamos força com deslocamento, com distância percorrida. E deu uma grandeza chamada trabalho. Do trabalho a gente partiu para energia cinética, potencial, mecânica, o sistema que não tem atrito. Como é que é o nome de um sistema que não tem atrito? Não tem atrito, professor. Sistema que não tem atrito, esse é o nome, né? Sistema conservativo, o sistema dissipativo que tem atrito. E hoje nós vamos relacionar a força com uma outra grandeza fundamental, com o tempo. E aí nasce uma matéria chamada dinâmica impulsiva. Então, o que é isso? A dinâmica impulsiva, ela trabalha com dois conceitos. O conceito de impulso, por isso que tem esse nome aqui, e o conceito de quantidade de movimento, ou momento linear, dá na mesma. Certo? Esse aqui é o nome popular, esse aqui é o nome original. Se vocês pegarem o trabalho do Newton para estudar, né, vocês vão ver o nome momento linear, certo? Então, o que é impulso? Quem produz impulso? Quem que produz impulso? Legal, é uma força. O impulso, pessoal, é uma grandeza física vetorial, a flechinha em cima da letra aqui, dado pelo produto da força multiplicada pelo tempo que essa força atua. Então, é o produto força vezes tempo. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Que se eu tivesse força vezes distância e deslocamento, o que era, hein? O que dá força vezes deslocamento? Dá o trabalho. Então aqui é uma relação entre força e tempo. Isso a grandeza chama impulso. Lógico, quanto maior a força, maior o impulso. Mas é possível você obter um grande impulso com uma pequena força, desde que essa força atue durante muito tempo. Me lembro de uma questão que, não lembro exatamente o texto, mas vocês têm duas escolhas. Vocês preferem que um carro passe por cima do seu pé ou que ele fique parado em cima do seu pé? Você fala, dá na mesma, o estrago é o mesmo. Será que é? Não, porque se ele passar, vai ter o peso durante um curto período de tempo. Vai dar um impulso. Ele vai impulsionar seu pé. Agora, e se esse mesmo peso ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos em cima do seu pé? O que vai acontecer com o valor do impulso produzido? Vai ser cada vez maior, certo? Então depende desses dois fatores, da força e do tempo. Força multiplicada pelo tempo. A unidade de medida, pessoal, vocês já acostumaram, né? Toda grandeza a gente tira a unidade da sua definição. No sistema internacional, força é Newton, tempo, segundos. Então é Newton vezes segundos, essa é a unidade do impulso. Não é por segundo não, tá? Por seria uma base de divisão, é produto, Newton vezes segundos, tá certo? Só que essa expressão aqui, nós só podemos usar se você estiver trabalhando com uma força constante. Então durante 5 minutos a força vale 100 Newton. Você vai lá, faz a continha, belezinha. E se não for? E se for uma força variável? Vai ser fácil saber. Vocês vão ter um gráfico da força pelo tempo, vai dar uma figura geométrica, o que? Não sei direito, por isso que eu vou colocar uma coisa bem estranha aqui. E aí, para calcular o impulso, vocês vão calcular a área da figura. Então o impulso vai ser numericamente igual ao valor da área. Vamos se convencer que isso é verdade. Vamos pegar o caso mais trivial. Se isso aqui desse um retângulo, uma força constante, como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. A base é o tempo, a altura, força. Olha. Certo? Então, se eu calcular a área, eu tenho o valor do impulso. Isso é uma ferramenta muito importante. Vocês viram que em vários momentos do estudo da mecânica, a gente tinha um gráfico de uma coisa em função da outra, a área representava alguma coisa, né? Velocidade pelo tempo, a área dá o deslocamento. Força pelo deslocamento dá o trabalho e assim por diante. E agora o impulso, força e tempo, certo? E aí, pessoal, tem a quantidade de movimento, que também não vai ser raro vocês encontrarem o nome momento linear. Tá? Pode aparecer qualquer um dos nomes, principalmente nos nossos vestibulares aqui.
Quantidade de movimento, quer dizer, apareceu a palavra movimento, vocês têm que lembrar de uma grandeza física. Todo corpo que está em movimento tem o que obrigatoriamente em relação a um referencial? Ele tem velocidade, ele pode não ter aceleração, pode ser um movimento retilíneo uniforme, mas ele tem velocidade. Então, lógico que é uma grandeza que está ligado à velocidade. Mas será que só a velocidade? Outra opções, tem só mais duas, né? Tem a do carro passando em cima do pé, agora tem uma bolinha de isopor vindo ao seu lado a 80 km por hora e um caminhão vindo a 80 km por hora. Você prefere estar na frente de qual deles? Olá, dá na mesma, a velocidade é igual, o impacto vai ser igual. Eu sempre digo, se vocês têm dúvida, faça a experiência. É fácil. Só que faça nessa ordem, tá? Primeira bolinha, depois o carro. Pode ser que não dê certo se você fizer em ordem contrária. É lógico, a velocidade é igual, mas o que não é igual? A massa, a inércia, a capacidade do corpo manter aquele movimento é maior. Então a quantidade de movimento, que nós vamos usar a letra Q de quantidade, né? Também é uma grandeza vetorial dado pelo produto massa vezes velocidade. Certo? Então, ó, é proporcional à velocidade? É. Se a velocidade for zero, a quantidade de movimento é zero. Mas não depende só dela, depende da massa, da sua capacidade de manter o seu movimento do jeito que era. Tá? Então, essa é a grandeza chamada quantidade de movimento. Momento linear também pode ser. Unidade. Vai lá, me ajudem aí. Qual que é a unidade disso aqui? Massa. Sistema internacional. Quilograma. Velocidade. Sistema internacional. Metros por segundo. Então é quilograma, metro por segundo. Ah, tem que escrever tudo isso, professor? Qual que é o símbolo? Não tem, pessoal. É quilograma, metro por segundo. Não tem, porque isso aqui é um trabalho de uma única pessoa chamada Isaac Newton. E Newton já é força, você não pode dar outra Newton para outra grandeza, certo? Então, vocês escrevam quilograma, metro por segundo, essa é a unidade de medida. E, ó, eu sei que eu sou uma pessoa muito nova, não tenho idade para dar conselho a vocês, né? Eu vivi muito pouco nessa vida, mas sistema de unidades, pessoal, saibam definir uma unidade de uma grandeza, porque isso é cobrado em qualquer prova. Físico adora unidade, porque a unidade às vezes define a grandeza. Às vezes você não sabe que grandeza é, você chega a ela através da unidade. Nós temos a definição da quantidade de movimento. Elas têm alguma relação entre si ou cada uma é cada uma? Não é, porque senão o professor não perguntaria e não colocaria as duas ao mesmo tempo, né? Qual que é a relação? Vamos mostrar experimentalmente. Adivinha qual que é o instrumento mais usado na aula de física para fazer experimento? Esse elemento aqui, né? Então vocês vão me responder o seguinte, para vocês, referencial, alunos da sala, qual é a quantidade de movimento do giz agora? Zero, velocidade zero. E se eu aplicar uma força e produzir um impulso? O que aconteceu? Continuou zero a quantidade de movimento? Não, ela aumentou, ela variou. E se ela viesse caindo em queda livre, aumentando a velocidade, eu produzisse uma força, produzisse um impulso contrário. O que aconteceu com a quantidade de movimento? Diminuiu. Qual é a palavra que a gente troca para aumentar ou diminuir quando se fala de física? A palavra simbolizada por um delta. O que que é? A variação, não é? E é isso que diz o teorema do impulso, pessoal. O teorema do impulso diz que o impulso da força resultante. Força resultante, tudo bem que só tem uma aqui, ó, mas poderia ter mais. Poderia ter um monte de gente batendo na minha mão para fazer esse giz sair do lugar, tá? Então, força resultante é a soma de todas as forças. O impulso da força resultante vai provocar uma variação da quantidade de movimento. Tá aqui é de novo a prova para quem não viu ainda, certo? Então, toda vez que o impulso total, né, da força resultante atuar, vai produzir uma mudança na quantidade de movimento do corpo ou do sistema, se for mais de um corpo. Isso é tão importante que é um teorema. É o teorema do impulso e da quantidade de movimento, certo? Ó, nosso objetivo final aqui, ao estudar dinâmica impulsiva, pessoal,
esse negócio de impulso e quantidade de movimento, nós precisamos saber disso para estudar uma coisa chamada colisão. Vamos pegar duas partículas, uma batendo na outra, o que vai acontecer? A velocidade será igual, vai deformar ou não vai deformar, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Então, para estudar colisão, isso aqui é fundamental. Principalmente, vou apagar aqui porque eu vou precisar desses conceitos aí, ó. Principalmente o conceito de um sistema isolado de forças externas. Ó, eu me lembro de uma questão que confundiu muita gente, porque a gente lê lá, sistema isolado, você já faz aquele filminho na cabeça, deve ser um negócio longe de tudo, de todos, coitado, né? Está lá longe, mas não é não. O sistema isolado pode ser vocês aqui, ó. O sistema isolado é um sistema onde a força resultante externa sobre ele é zero. Ou seja, ele pode estar recebendo 500 forças, só que a soma dessas forças dá zero. Isso é chamado sistema isolado de forças externas. É agente externo aplicando força sobre o sistema, tá certo? Agora vamos ligar os pontos aqui. Se a força resultante é zero, quanto é que vai dar o impulso da força resultante? Se isso aqui for zero, vezes qualquer tempo, vai dar quanto? Ó, vou ligar os pontos. Ó, portanto, o impulso da força resultante vale zero. Mas se o impulso da força resultante é zero, o que acontece com a variação da quantidade de movimento? Ó, ligando de novo. A variação da quantidade de movimento é, tirar aqui, vamos pegar módulo, zero. Pessoal, para um negócio ter variação zero, duas possibilidades. Ou ele sempre foi zero, ou ele sempre foi diferente de zero, mas quando é que o negócio tem variação igual a zero? Se ele for zero, não tem nem o que discutir. Mas quando mais? Quando ele for constante. Se ele não mudar o seu valor, qual que é a variação de um negócio constante? Zero, certo? Então, num sistema isolado, a quantidade de movimento do sistema é constante. O sistema terá sempre a mesma quantidade de movimento. Alguém pode estar se perguntando, mas o que é um sistema? Um sistema, pessoal, é quando você tem um conjunto de corpos. Um corpo é um corpo. Dois já formam um sistema. Vocês aqui formam um sistema de pessoas sentadas numa carteira. Tá? Então, num sistema isolado, a quantidade de movimento do sistema permanece constante, certo? Ó, era para vocês estarem chorando de emoção de ver essa definição aqui, porque essa definição prova uma das leis mais importantes da mecânica, que é a terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. A prova está aqui. Ah, eu não estou enxergando. Então vamos mostrar para vocês. Vocês vão ver o que é uma arte moderna agora, certo? Ó, isso aqui, para quem não sabe, é uma pessoa. Olha que bonito, né? Vamos fazer uns cabelinhos aqui. Uma boquinha aqui, um olhinho aqui, certo? E essa pessoa, pessoal, está segurando um revólver, certo? Ela está segurando, qualquer semelhança, obviamente, foi mera coincidência, certo? E dentro desse revólver tem uma bala, certo? Tem uma balinha parada lá dentro. Ó, eu vou definir para vocês qual é o meu sistema. O meu sistema é formado pela pessoa, mais revólver, mais bala. Eu defini o sistema formado por esses três elementos. E o resto? O resto é o resto do universo. Não faz parte do sistema. Tudo depende do referencial. O meu sistema pode ser o universo, mas no meu caso são aqueles três elementos. Quero saber de vocês quais são as forças externas
que estão sendo aplicados no sistema nesse momento. Quando eu falo força externa, agente externo que está aplicando força. O que o planeta Terra está fazendo em cima da pessoa, do revólver, da bala? Está puxando. Vamos supor que toda a massa estivesse concentrada aqui, então o peso estaria aqui, ó, a Terra puxando. Gravidade, força, peso. Mas quando a Terra puxar, ele vai apertar o chão. O que o chão vai fazer? Como é que chama aquela reação da superfície de contato? Normal. Então vai ter uma força normal, verticalmente para cima aqui. Tem mais alguma força externa? Ah, a mão da pessoa no revólver. Não, aí já não é externa. Aí já faz parte do sistema. Tem algum elemento externo aplicando força? Ele não está nem tentando se mover, então o atrito a gente não considera. Não tem nenhum fio puxando, não tem tração. As forças externas são essas. Mas como está tudo parado, o que esta força está fazendo com esta? Não está anulando? Então a força resultante externa vai dar quanto aqui? Vai dar zero. Ou seja, como é que é o nome desse sistema? Isso aqui é um sistema isolado. Se o sistema é isolado, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Vai ocorrer um evento, um tiro, o cara vai atirar. O que vai acontecer com a quantidade de movimento antes e depois do tiro? O que eu coloco aqui no meio? Igual, né? O sistema, a quantidade de movimento permanece constante, então antes do tiro é igual depois. Só que antes, pessoal, como está tudo parado aqui, quanto é que vai dar a quantidade de movimento antes? Zero. Quer dizer que depois também vai dar zero. Não parece uma coisa meio contraditória? Como é que a quantidade de movimento depois do tiro vai ser zero se a bala vai se mover? Mas quem disse que só tem a bala? Além da bala tem mais o quê? Não tem um revólver? Vamos supor que a bala sofra uma mudança, um impulso de mais 100. A unidade agora não importa. Para continuar dando zero, a quantidade de movimento total, o que tem que acontecer com o revólver? Tem que valer, ele tem que receber um impulso de quanto? Não é contrário? O que acontece esse vetor com esse vetor? Continua dando zero. Toda ação tem o quê? Uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentido contrário. Terceira lei de Newton. Nós acabamos de demonstrar para vocês a terceira lei de Newton. Imagina a cena. A menina pega o namorado, os dois estão naquela pista de patinação, brincando, né? Ela tem 30 quilogramas, ele tem 180 quilogramas. Olha que casal lindo. Aí, de repente, os dois pararam. Aí deram a mão um para o outro, começaram a trocar juras de amor, né? Ela não gostou muito do que ele falou para ela, o que ela fez? Ela empurrou o cidadão. Quem que se ferrou nessa brincadeira? Ela, por quê? Porque a quantidade de movimento depende de quais fatores mesmo? Massa, velocidade. O valor é o mesmo. Mas, pessoal, quem tem maior velocidade aqui? A massa da bala é pequena. Ó, quanto que é 2 vezes 50? 100. Quanto que é 50 vezes 2? 100. O resultado é igual, mas a situação não é. Massa pequena, velocidade grande. Massa grande, velocidade pequena. A bala sai voando por aqui. O revólver malemar vai para trás. Então, na hora que ela empurrar o namorado, o que acontece com o namorado? Ele sai com a velocidade baixa e ela voa para o outro lado. Exatamente porque massa pequena, velocidade grande, para que a quantidade de movimento permaneça constante. Certo? Então, várias situações na nossa vida a gente percebe essas coisas aí. Ok?